O maná é um dos fenômenos mais estranhos de toda a Bíblia. Um alimento misterioso que caía do céu todas as manhãs, em quantidade suficiente para alimentar milhões de pessoas por 40 anos. Um material que não se parecia com nada conhecido na Terra. A Bíblia descreve sua textura, seu cheiro, sua cor, mas nunca explica sua origem real. É como se os autores soubessem que estavam diante de algo impossível de descrever com palavras comuns. E quanto mais analisamos cada detalhe do texto, mais percebemos que o maná pode não ser um milagre, no sentido tradicional. Pode ser tecnologia, pode ser biotecnologia, ou, pior ainda, pode ser algo fornecido por seres que dominaram a criação de alimento sintético muito antes de nós. O fenômeno começa logo após a travessia do Mar Vermelho. O povo está exausto, faminto, sem recursos. E então, surge algo do céu. O texto diz que o maná aparecia junto com o orvalho, como se o orvalho fosse apenas um meio de transporte. De manhã, quando o sol subia, o povo encontrava pequenas partículas brilhantes sobre o chão do deserto. Elas tinham formato arredondado, semelhante a sementes de coentro, mas com uma coloração esbranquiçada, quase translúcida. Quando colhidas e aquecidas, elas se transformavam em uma massa doce, como um alimento processado. Isso já é estranho por si só. Um alimento que surge espontaneamente, desaparece com o calor, mas ao mesmo tempo se transforma quando manipulado, parece mais um composto programado do que qualquer elemento natural. O maná tinha regras próprias. Se alguém tentasse guardar para o dia seguinte, ele apodrecia e criava vermes. Mas na véspera do sábado, quando o povo deveria descansar, o maná permanecia fresco por 48 horas. Como um material poderia se comportar de forma tão seletiva? Isso sugere programação. O alimento reagia não ao tempo, mas a instruções. É como se alguém ou algo estivesse monitorando a distribuição, controlando a qualidade e definindo como o material deveria se comportar. Isso não parece um milagre espontâneo, parece um sistema de controle. E há algo ainda mais estranho. O maná aparecia apenas em determinadas áreas. Não caía sobre toda a região. Não afetava territórios vizinhos. Era distribuído unicamente sobre o acampamento israelita. Como se houvesse uma precisão cirúrgica em sua entrega. Quem poderia gerar algo assim no deserto com tamanha exatidão? E por quê? Essa pergunta leva muitos pesquisadores a sugerirem que o maná era produzido por algum tipo de máquina. Uma máquina capaz de gerar alimento sintético diariamente. Talvez um artefato trazido pelos hebreus. Talvez algo deixado por seres superiores que tinham uma missão para aquele povo. Existe uma teoria antiga preservada entre rabinos que fala de um objeto chamado máquina do maná. Um dispositivo guardado dentro do tabernáculo cujo funcionamento estaria ligado à Arca da Aliança. Segundo essa tradição, a arca não era apenas um símbolo religioso, mas um núcleo energético capaz de alimentar e ativar outros dispositivos. A máquina do maná seria um deles. Ela produziria alimento a partir de elementos naturais presentes no ambiente, talvez através de algum tipo de condensação da umidade combinada com a energia proveniente da arca. Essa teoria explicaria por que o maná aparecia junto ao orvalho. Explicaria também por que sua produção terminou quando o povo entrou na Terra Prometida. O texto bíblico diz claramente que no dia em que comeram pela primeira vez do fruto da terra, o maná cessou imediatamente, como se tivesse sido desligado. Mas o ponto mais intrigante é que o maná tinha propriedades biológicas incomuns. Ele não apenas nutria o povo, ele os mantinha saudáveis. Durante 40 anos, não houve relatos de doenças graves entre os israelitas. O maná parecia conter tudo o que o corpo humano precisava: vitaminas, energia, substâncias para o crescimento e até elementos que mantinham a imunidade elevada. Hoje, nenhum alimento natural possui essa capacidade perfeita. Se fosse natural, por que não voltou a aparecer em nenhum outro momento da história humana? Por que apenas naquela época? Isso sugere interferência externa. A Bíblia descreve o maná como alimento dos céus, mas céus para os antigos não significava apenas o lugar espiritual. Céus era literalmente tudo que vinha de cima: o desconhecido, o inacessível, o além. Em várias tradições, seres que desciam do céu eram descritos como anjos mensageiros, carros de fogo ou rodas brilhantes. A visão de Ezequiel, por exemplo, fala de máquinas voadoras com seres estranhos operando dentro delas. Se esses seres interagiam com a humanidade, não seria impossível que fornecessem alimento para um povo que estavam guiando. O livro de Números descreve que um maná parecia cair com o vento da noite, como se algo estivesse liberando o material de cima. Uma névoa baixa surgia primeiro, e o maná aparecia logo depois. Isso lembra uma dispersão controlada. Algum tipo de mecanismo sobrevoando a região, ou estacionado acima do acampamento,
poderia liberar partículas alimentícias, no momento exato em que o povo precisava. Se pensarmos em tecnologia avançada, isso não parece tão impossível. Mas há outro detalhe. O sabor do maná era supostamente o que cada pessoa mais desejava. O texto diz que ele tinha gosto de bolo de mel, mas outras passagens sugerem que ele tinha um sabor agradável e adaptável. Isso lembra alimentos altamente processados, capazes de oferecer sensação de prazer e nutrição simultaneamente. Nada na natureza faz isso espontaneamente. Nada cai do céu pronto para comer. Nada surge programado para não estragar num dia específico. E nada desaparece quando o povo avança para outra região. Tudo isso aponta para design, não para acaso. E então, surge o ponto mais secreto. Um jarro de maná foi guardado dentro da Arca da Aliança. A ordem era preservá-lo como testemunho para as gerações futuras. Isso sugere que o maná não era apenas alimento. Ele era um artefato, uma prova física de algo extraordinário que havia acontecido. Algo que precisava ser estudado, mas para ser guardado dentro da arca, ele tinha de ser especial. Ele tinha de ser algo que a arca podia preservar. Talvez o maná reagisse à energia da arca. Talvez a arca o mantivesse estável. Talvez o maná fosse parte de um sistema que funcionava em sincronia com ela. Duas peças de uma mesma tecnologia deixada para os hebreus. E a pergunta final persiste. Quem forneceu o maná? Quem criou um alimento impossível? Quem controlou sua produção? Quem decidiu quando ele deveria aparecer e quando deveria cessar? A Bíblia diz que foi Deus, mas quando analisamos as descrições, percebemos que essa ação divina se parece muito com a intervenção de seres superiores que manipulavam tecnologia. Seres que guiavam o povo pelo deserto com uma nuvem que brilhava como fogo à noite. Seres que falavam do céu. Seres que entregaram instruções detalhadas de como construir objetos impossíveis para a época. Seres que talvez tenham assumido o papel de deuses para conduzir a humanidade em determinado momento. O mistério do maná continua vivo porque nunca encontramos nada parecido. Nenhuma substância natural se comporta como ele. Nenhum fenômeno meteorológico o explica. Nenhuma planta o cria. O maná é um dos maiores enigmas da história humana. Uma pista de que talvez não estivéssemos tão sozinhos quanto imaginamos. Uma evidência de que forças antigas estiveram aqui. E de que o alimento que caiu do céu pode ter sido um presente ou uma ferramenta de controle. A verdade é que ainda não sabemos. Mas o maná permanece como uma das maiores marcas de que algo extraordinário aconteceu no deserto. Algo que não se repete. Algo que talvez não era deste mundo. Obrigado por assistir. Se inscreva, curta, compartilhe e até a próxima.